Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe o defensor público, doutor Valdir Perazzo, e o ex-deputado federal Márcio Bittar, ele que preside atualmente o Instituto Teotônio Vilela, um órgão de formação política e pesquisas do PSDB. O nosso tema, política no Acre e no Brasil. Ex-deputado Márcio Bittar, boa noite, satisfação tê-lo conosco pela primeira vez. Aliás, já era para ter vindo anteriormente, na época da campanha foi formulado o convite, mas não compareceu, infelizmente. Boa noite. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite, Narciso. Boa noite, Osmir. Meu querido amigo, parceiro com quem tenho cada vez mais proximidade no campo das ideias, cada vez mais liberal e conservador, que é o que deu certo no mundo. E, de fato, peço desculpas por não ter comparecido na época da campanha, são avaliações que se fazem. Às vezes se acerta, às vezes se erra. Mas o tempo passa, estamos aqui, para mim é uma satisfação. Mas você já chegou à conclusão que errou, né? Não sei. Vai saber eu não tenho hoje. bola de cristal. Mas fazer um registro. Eu comecei a militar na política há muitos anos, mas no Acre, desde 92, mais ou menos. E fazer um registro que essa emissora de TV, Rio Branco, jornal e televisão, nunca me tratou de forma diferente. Eu digo assim porque nessa carreira toda, teve momentos que algum lugar abriu as portas, depois fechou um pouco e tal, mas aqui não. Então eu vou fazer essa homenagem a você, Narciso. Esses anos todos já estivemos juntos, no mesmo lugar, na mesma campanha, depois não estamos mais juntos politicamente, mas o tratamento dessa TV e do jornal sempre foi o mesmo, esse é um registro que eu quero fazer. Inclusive porque a Vânia Pinheiro, que é uma comadre minha, amiga, jornalista, trabalhava aqui dentro, Narciso era candidato a deputado federal, eu também era candidato a deputado federal, e a Vânia andava aqui dentro com bota, adesivo meu, né, e o Narciso tolerava isso. Muito Esse obrigado. é o liberalismo que você gosta. É isso mesmo. Obrigado. Doutor Valdir Perazzo, boa noite, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Boa noite, Arquibaldo. É um prazer imenso estar aqui na presença de 3 autoridades, 3 ex-deputados federais, para discutir um problema gravíssimo dessa crise pela qual passa o Brasil, né? Eu acho que não há momento mais oportuno para que nós possamos apontar caminhos. Aliás, recebi hoje um grande presente do meu amigo, deputado Márcio Bittar, uma biografia de uma grande personagem da política internacional, a Angela Merkel. Vamos mostrar, por né? gentileza, aos A telespectadores? Angela Merkel, uma liberal, de forma que eu fico honrado, deputado Márcio Bittar, com esse regalo, né? Que realmente é o tema da atualidade. O Brasil precisa disso, um choque de capitalismo, como dizia seu correligionário. Mas deixa eu fazer só uma observação. Mário Covas. Fazer uma observação sobre essa questão liberal. Eu acho que é o sistema ideal também, concordo plenamente com isso. Agora, na prática, vamos ao pragmatismo brasileiro. O que tem acontecido com os partidos políticos no Brasil? Se você pega o Partido Comunista, não tem nada de comunista. As ideias, pelo menos ultrapassadas já, de Marx, Engels e tal, não vingam mais. Mas vamos ao liberal. Nós que vemos no Brasil... Mantém de ruim as ideias ruins, né? Exato. Mantém. E o modo Nós tivemos no Brasil um partido que seria essencialmente um partido de cunho liberal, que era o Partido da Frente Liberal, que fazia parte do sistema liberal do mundo. Inclusive eu fui uma vez na Alemanha para fazer um encontro entre os liberais. Muito Você bem. como filiado do DEM. Não, do PFL. Do PFL. PFL. Mas o que acontece? Vou tentar encurtar ao máximo a história. O PFL era a favor da diminuição do tamanho do Estado, né, mas o Estado presente. Era contra aumento da carga tributária. Esse era a bandeira. A bandeira do partido. Bandeira da Frente Liberal. Agora, toda vez que o governo aumentava os impostos, 100% do PFL contribuía. Mas posso fazer um comentário sobre isso depois? Não? Pode sim, claro. Eu também quero fazer, viu? E toda vez que se aumentava o tamanho do Estado, o PFL Queria fazer parte. era quem mais contribuía. Enfim, ele não tinha nada de liberal. Ele era um partido governista. Esse é o problema. Aliás, Seríssimo, pois não. Eu diria, Osmir, que ele talvez tenha, ele era liberal, eu nunca fui do PFL, mas talvez ele tenha sido mais governista do que liberal. Sim. Mas veja bem, eu dou o PFL como exemplo de uma aliança que tinha propósito, começo, meio e fim. Eu já cito isso várias vezes que eu vou repetir agora. Fernando Henrique Cardoso fez uma aliança e buscou o PFL.
Sim. Até a dona Ruth Cardoso, de saudosa memória, criticou essa aliança. Figuras como a CM e tal, no mundo em que eles frequentaram a vida inteira, o mundo da esquerda, era uma aliança que não descia bem na garganta. Mas ela era absolutamente coerente com aquilo que o Fernando Henrique Cardoso queria e fez no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso fez no Brasil o que de bom ele fez, o que de melhor ele plantou e nós colhemos, foi o que Mário Covas disse em 89, que o Brasil precisava de um choque de capitalismo. E o PFL foi fundamental com o Fernando Henrique Cardoso para fazer as privatizações que precisou fazer, para abrir os potes que precisou fazer, para quebrar o monopólio da Petrobras como quebrou. Quer dizer, aquilo podia avançar mais. Claro. Mas o que avançou, ele teve uma aliança fundamental e absolutamente coerente com o que ele queria fazer no governo, que era um choque liberal. Agora tem no Brasil essa coisa de participar do governo, o tamanho do governo, parece que às vezes é mais forte do que Mas a carga tributária continua aumentando na época do Fernando Henrique Cardoso, sem dúvida nenhuma, continua aumentando como aumenta até hoje. E o partido nunca se manifestou, nunca quis enxugar efetivamente as despesas. Mas Peralta, a gente tem que se convencer de uma coisa de antemão, que o Brasil, as siglas são apenas rótulos. São rótulos, infelizmente. E a desgraça do nosso sistema político é exatamente não ter. Eu estou doidinho que... Eu queria ter... Eu saí da política, não abomino todos os partidos que estão aí. Mas saiu da política mesmo. Será que saiu, Narciso? Que conversa fiada é essa? Faz 24 horas. Mas só para concluir. Porque os partidos... Eu queria que existisse um partido de direita. Sim, o Brasil precisa. De direita. Embora eu também não gosto muito da denominação direita e esquerda. Mas, já que faz uso comum dele... Porque o problema é o seguinte, na última eleição, os 4 candidatos que disputavam verdadeiramente a eleição eram de esquerda. Como é que pode ser um negócio desse? Uma lavagem cerebral, de décadas. Mas olha, você trouxe à discussão um tema muito importante, isto é, o PFL era um partido estatutariamente liberal, mas se comportava como um partido intervencionista, estatal. E isso não só ocorria naquela época, Osmi. A Veja, da semana passada, trouxe uma pesquisa junto a 351 parlamentares, deputados federais e senadores, e o que constata, Narciso, é exatamente isso. Isto é, 96% dos parlamentares defendem o Estado mínimo, o Estado liberal, mas em outros assuntos se comportam como intervencionistas. Então, não bate a conta, diz a Veja nessa pesquisa que fez. Isto é, ele é liberal, mas defende que o Estado controle a economia, defende que o Estado mantenha a contratação de funcionários excessivamente, aumenta o número de ministério, crie fundações, crie empresas públicas, isto é, ele é de liberal apenas de nome, mas na prática são 34 tons vermelhos, né? Temos 34 partidos, 35 agora. 35 com exclusão agora, Narciso, do Partido Novo. O Partido Novo nasce como um partido efetivamente liberal. Eu defendo rigorosamente que os partidos tenham ideologia. Isso é fundamental, que os partidos digam ao seu eleitor, olha, se eu for eleito, o nosso comportamento será este. Né? E vamos fazer alianças com partidos que pensam da mesma forma que nós. Porque o Narciso colocou bem. Sempre coloco bem, sempre coloco bem. Não colocou bem, sempre coloco. Tá bom, eu vou continuar lhe elogiando, tá? Na próximo capítulo também. Você quer amizade de 30 anos. 40, 50, ele é mais velho do que eu. 50, né? 50 anos, agora só que ele tem bem mais idade do que eu. Então, o partido é como ele colocou já com o rótulo. As garrafas são todas iguais, você muda só o conteúdo. Também é quase a mesma coisa. Sim. Mas eu queria insistir Pois não. Eu quero fazer uma pergunta. Aliás, o Perazzo, você é do Partido Novo?
Eu sou filiado ao Partido Novo. Eu sabia. Eu sou filiado ao Partido Novo. Exclusão que você Eu fez. sou filiado. Mas Esse já tem elogio que direção, fez ao né? Partido Novo, eu Vem suspeito. por via aérea ou pela BR? Não, é porque é possível fazer a filiação pela internet, né? O partido ainda não existe efetivamente existe aqui, aqui. no Acre. Mas eu acredito nisso. E como manifestação da minha crença, eu declaro o meu apoio. Eu suspeitei, Perazzo, você fazia parte. Ô, Márcio, ontem eu vi suas entrevistas aqui na TV Rio Branco e lá na TV Gazeta. Você admitiu, falar de política, começar pela política local, e você admitia de forma até complacente as várias candidaturas nos municípios. Correto? Correto. Eu entendi isso, que pelas suas palavras você disse que as executivas estaduais teriam que compreender isso, assim como quem vai lançar vários candidatos pela oposição dos municípios tem que entender também que isso não significa um racha nas executivas, entre os aliados aqui em cima, no topo dos partidos. E hoje eu li uma nota de manhã que você estava fazendo um périplo pelos partidos para conversar para uma candidatura única, em busca de uma candidatura única na capital. Correto? Não. Confere essa informação? Não, Eu vou dar até o nome do jornalista, o Evandro Cordeiro, que falou isso, escreveu isso na coluna dele. Não, veja, o espírito é o que você disse mesmo no começo. Mas, se você me permite, eu só queria comentar, Osmir, assim. De qualquer forma, nesse mar confuso da política brasileira, agora com 35 partidos, coisa absurda. Eu, como primeiro secretário da Câmara, vivi situações assim. Você não tem mais onde colocar, Narciso. Você que foi deputado federal, você que foi deputado federal, vocês foram deputado, você foi na Constituinte, Acomodar né? a liderança, Não tem acomodar onde, isso. não tem, pra você ter uma ideia, não tem espaço físico mais. Eu até brincava tentando chamar atenção. Daqui a pouco vai ter que construir um anexo apenas para as lideranças de partido e tal. Isso é um absurdo, né? E tal. Mas, de qualquer maneira, eu queria ressaltar que duas questões. Primeiro, se houve uma aliança nos últimos tempos que era coerente do ponto de vista programático, foi a aliança que o Fernando Henrique Cardoso fez com o PFL. Porque ele tinha um programa. Ele sabia que tinha que dar um choque de capitalismo. Ele sabia, inclusive, que os inscritos dele na América Latina, na CEPAL, que eram todos recheados da esquerda, E ele estavam pediu que errados, esquecessem. Ele rasgou. Rasgou. Né? Ele disse que não falou essa frase, mas ela cabe bem no contexto, e ele foi fazer o que ele se propunha, que era dar um choque de capitalismo no Brasil. E aí a aliança tinha coerência. Agora, a outra questão que eu queria pontuar é que, de qualquer maneira, o que é que está provado? É que essa política, que é de esquerda, faliu o Brasil. Ela não dá certo. Por quê? Porque essa coisa do agigantamento da máquina pública, da política intervencionista na economia, do domínio e privatização do Estado para o seu partido, não leva a lugar nenhum. E não é só no Brasil, é aonde se tentou. É no Brasil, é na Venezuela, é na Bolívia, que, aliás, o Brasil não tem razão nenhuma de receber Evo Morales como se fosse amigo, porque não é. Bolívia aumentou a produção de cocaína, quase 80% da violência no país é resultado da droga. Esse homem não é amigo do Brasil, porque é uma amizade que tem. Alguém que expropria a Petrobras. No país qual? No Brasil ou na Bolívia? Bolívia não. Bolívia. O Evo Morales? Não, eu digo a violência. Não, em qualquer Brasil. lugar. Em qualquer lugar. A droga é responsável por praticamente 80% da violência em qualquer lugar onde ela se instala. E o Brasil, segundo a ONU, hoje é o maior consumidor de cocaína do mundo. E não é à toa que nós temos aí no ano passado, acabou de sair de estatística, 60 mil assassinatos em um ano, que é uma coisa maluca e tal. Bom, eu queria dizer isso. Com relação a essas visitas, você compreendeu bem. Veja, a última vez que quem não está no governo conseguiu fazer uma aliança e impor uma disciplina de ter apenas uma candidatura foi a época do MDA, que o Narciso idealizou. Eu falo Narciso idealizou... Não, Narciso não, eu, João Correia... Eu falo você porque a primeira pessoa que me visitou em Brasília com um documento escrito apresentando as ideias, a razão e a estratégia... A idealização foram de 4 pessoas. Né? João Correia, Alessio Dias, eu e você. Eu e você. Aliás, Alessio Dias está comigo no PSDB, no ITV. É uma grande figura. E uma grande figura, diga-se de passagem, tá? Então, só que aquilo ali foi um outro momento. Eu gostaria de ter essa disciplina, mas não é possível. Então você precisa se quedar à realidade. Não adianta ficar teimando. Eu fui deputado federal, tive o privilégio de ser o deputado mais votado do Acre, presidi o partido, ajudei a conduzir a oposição nos últimos 4 anos e não conseguimos. Então, qual é a ideia que eu estou defendendo? Que a oposição mantenha a unidade do segundo turno, aprofunde o programa de governo que fizemos, que é claramente liberal e conservador.
E que no meio, para quê? Para ganharmos o governo em 2018. As lideranças nacionais do PSDB estão mais afinadas do que nunca, porque percebem a gravidade do momento atual e que vai recair nas costas do PSDB, e não sozinho, de outras forças que estarão Mas me diga em uma coisa, conjunto. de interrupção, você prossegue nesse mesmo caminho. E no interior, Então, também vou chegar lá. chega lá. Então, o que eu espero, né? No plano nacional, eu vejo que a condução está unida, coesa e à altura da responsabilidade que vai ser dar ao Brasil depois de uma crise dessa. E eu espero que no Acre nós tenhamos o mínimo de juízo para também recebermos o governo em 2018 e governar o Estado. Então, para isso, o que eu digo? Tentar manter a aliança que conseguimos no segundo turno de 2014, aprofundar o programa de governo que defendemos, para vencermos a eleição em 2018, no meio do caminho aí vem a eleição municipal. Como nós não temos essa disciplina que o MDA teve, mas também eram só 3 partidos, era um outro momento, hoje é uma embiricica de partidos, então não adianta você transferir para a eleição municipal toda a sua expectativa, porque não vai acontecer a unidade de uma só candidatura nos 22 municípios, e aí isso já passamos por isso, e se você aponta isso como sendo o objetivo, não alcançando, você fere a cúpula. Então o que eu estou dizendo? Olha, vamos buscar a unidade, vamos conversar sobre isso, deixar as partes todas da mesa dialogando, conversando, buscar, mas ao não conseguir que os municípios tenham apenas um candidato, que isso não signifique o racha da cúpula. Porque tem casos e casos. O PP filiou 2 prefeitos do PSDB. Eu não estou aqui lamentando, faz parte da vida, do jogo, as pessoas têm que estar onde elas se sentem bem, e ponto. Mas quando o PP faz filiação de 2 prefeitos do PSDB para o PP, o PSDB daquele município automaticamente passou a ser oposição. Isso não tem como ser diferente, né? Numa lógica oposicionista que tem como objetivo a unidade, isso é um grande pecado, sabe? É só registrar isso. Eu gostaria de acrescentar também, Narciso, que a grande diferença, eu não sei se você há de concordar, entre o MDA e a atual situação é porque naquela época havia um líder, não é só com relação à quantidade de partidos. Acho que havia um líder. Um líder chamado Nabo Júnior. E só simbólico, praticamente, né? Só era chamado para arbitrar. Arbitrar. Ele não decidia, ele arbitrava. Hoje eu vejo que na oposição, os líderes que deveriam comandar, muitas vezes veem projetos muito pessoais de seus partidos, o que em termos seria até natural, de seus partidos crescerem, etc. e tal. E isso, claro, entra em conflito, em confronto com os outros partidos que desejam a mesma coisa. Né? Eu só queria pontuar alguma coisa com relação a essa questão das situações, das conjunturas eram tanto quanto diferentes. Osmir, deputado Márcio Bittar e Narciso. No que diz respeito ao MDA, era possível, por exemplo, uma unidade aqui na capital, mesmo porque na capital não havia possibilidade de segundo turno. A eleição era em turno único, não é? Então, naquela época, era mais fácil pensar-se numa candidatura, por exemplo, na capital única, porque, como eu disse, não havia segundo turno. Mas, diante dessa situação agora, que há possibilidade de segundo turno, em municípios com mais de 200 mil habitantes, isso fica um tanto quanto mais difícil. Não, mas agora mesmo os partidos tentam aplicar a regra de apresentar a candidatura para ter visibilidade, e isso é absolutamente natural dentro do Mas agora mesmo, partidário. ele coloca um certo conformismo, Márcio, dizendo que mesmo no interior, para não ferir as lideranças principais, ela se admitir onde não há segundo turno. Segundo turno no Acre, só Rio Branco, é possível a divisão, como é o caso de Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, tudo leva a crer que, inevitavelmente, nós teremos mais de um candidato pela oposição. Mesmo só vendo a eleição. Mas, Márcio, tem uma matéria aqui de 2013, que é do jornal A Gazeta. Você diz assim a matéria: um dos pré-candidatos a governador nas próximas eleições, o deputado federal Márcio Bittar, jornal A Gazeta, 2013. O PSDB disse que 2014 será a última chance para a oposição, que teme lançar vários candidatos, como na eleição municipal de outubro. Ou a oposição se une ou morre. Seriam palavras suas em 2013. Eu pergunto, a flexibilidade de ideias adia a morte? Porque parece que você mudou de ideia nesse aspecto. Não mudei de ideia, mas você tem que trabalhar com a realidade. Nos últimos anos, modéstia às favas, nos últimos anos,
Ninguém trabalhou mais pela unidade do que eu, inclusive sofrendo por isso. No meu partido, por exemplo, o PSDB, ele queria ter candidato em tudo quanto é lugar do Estado. E nós fizemos um compromisso, o Flaviano Melo dizia publicamente que a primeira pessoa que procurou para buscar essa unidade fui eu, e é verdade. Assinamos um documento, né, e eu estava disposto em reunir o PSDB numa pré-convenção, com o estatuto, dentro das normas, para poder ter força de lei, né, com resoluções e tudo mais. E eu fiquei autorizado por essa reunião regional, com todos os pré-candidatos, a buscar a política da aliança. E no PSDB, que eu presidia àquela época, se todos que assinaram o documento cumprissem com aquilo que estava escrito e publicado, no PSDB ia ter intervenção. Por exemplo, lá em Feijó, o nosso prefeito era do PSDB e estava muito ruim. Eu estava absolutamente preparado para fazer intervenção em Feijó e pelo PSDB não ser candidato. Como fiz pelo PPS, que foi uma política do partido, de aliança, quando o PPS definiu também no Congresso que ninguém podia fazer aliança com a Frente Popular. O César Messias era prefeito do PPS, ele quis fazer aliança com o PT e nós proibimos. Agora, o problema é que não depende só de um partido. Aí você tem qualquer um partido dessa aliança. Ele faz esse acordo, mas aí ele lança um candidato no município. Quando lançou em um município, um candidato a mais, ele quebra a minha autoridade. Porque eu fui chegar, eu fui o último a segurar esse rojão. Eu chegava nos municípios onde o PSDB queria ter candidato e eles me culpavam. Mesmo sem chance, mas eu era o culpado. E mesmo assim eu fui o último. Então hoje eu estou agindo com pragmatismo. Quer dizer, se você transferir a decisão da unidade de 2018, porque a eleição municipal, é evidente que qualquer candidato a prefeito não gosta do que eu vou falar. Mas dizer que a eleição municipal é o que vai resolver a eleição estadual, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Né? Agora, então, e se você transfere para a eleição municipal toda a expectativa, ela que vai definir se você vai estar junto ou não em 2018, você está dando um tiro no pé. Porque, infelizmente, com esse monte de partido, vai ter partido que vai lançar candidato, tem direito de lançar, tem situações adversas, em municípios que você tem um prefeito que é de um desses partidos, mas que está muito desgastado, aí tem um partido da aliança que tem um outro quadro que não tem esse desgaste e que está muito bem, como é que você evita que isso lance? Então, o que eu estou propondo diante do que eu vi acontecer? Abre-se o diálogo de novo, busca-se a unidade em Cruzeiro do Sul, no Acre inteiro, mas ao não conseguir em 100% dos municípios, que isso não signifique o rompimento da cúpula. Porque hoje até eu não consigo entender, Narciso, e nós comentamos isso. Vamos aqui pro no nosso intervalo, programa. rapidinho, Osmir, por favor. É bem rápido o comentário. Eu não consigo entender até essa briga para a prefeitura, porque muitas vezes um candidato que vence a eleição, ele é um anticandidato em 2018. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos, por favor, não saia daí.